Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer a massa do nosso bolo, que vai ser um pinheirinho, né? Quem tá aqui já deve ter visto que hoje eu vou ensinar a fazer um pinheirinho bem lindo agora para vocês fazerem no Natal. E é bem fácil, tá? Então, olha só. Oi, Catiane. Boa noite, Tatiana. Vocês estão me ouvindo bem? Opa, aumentei o volume sem querer, olha só. Então, olha só, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar algumas coisas. Primeiro, semana passada eu fiz aquele bolo aqui com vocês, né? Fiz terça-feira a massa, quarta-feira eu fiz recheios, cobertura e calda. Quinta-feira eu fiz a montagem do bolo e na sexta a gente finalizou o bolo e comeu, né? Essa receita tá disponível ali no link da bio do meu Instagram e ela vai ficar disponível por tempo limitado. Então quem quiser a receita vai lá, cadastra o e-mail e pede a receita, vai receber a receita por e-mail, tá? Todos os vídeos estão disponibilizados aqui no IGTV ou no YouTube. Ou no canal do Telegram, tá certo? Então quem não assistiu vai lá e assiste, pega a receita e assiste, porque depois os vídeos vão continuar ali online, mas a receita vai sair do ar, tá certo? Então é por tempo limitado, quem quiser pegar, corre lá. Quem quiser entrar no meu grupo do Telegram, o link tá na bio também. E aí lá vocês ficam sabendo das coisas mais, né, na frente. Eu vou avisando lá as coisas pra vocês, né, não vai passar nada despercebido. Outro recado é que hoje de manhã, às 8 da manhã, começou a primeira aula da semana da imersão. Então, quem se inscreveu na imersão e não assistiu ainda, é só clicar no link que tá lá no e-mail de vocês ou que tá lá no Telegram e assistir a primeira aula, tá? E amanhã e quinta tem mais uma aula e segunda tem mais uma aula. Então, não deixem de assistir a primeira para depois assistir as próximas, tá? E aí, lá nessas aulas eu tô falando bastante coisas bem legais, assim, pra quem, como disse até uma aluna que viu o curso, uma aluna não, uma seguidora que assistiu a aula hoje, que é uma aula muito boa pra quem quer iniciar na confeitaria ou pra quem já trabalha na confeitaria, mas quer, assim, ter uma luz de como trabalhar, como proceder, né? Então, é bem legal, tá? Pra quem não trabalha ainda, mas tem vontade, ou pra quem já trabalha. Cacau fazendo barulhos aqui. Cacau! Shhh. Ei! Ela tá loqueando, acho que hoje ela vai incomodar na live. Então a primeira aula já saiu às 8 da manhã, amanhã, quinta e segunda tem mais, tá? Quem não se inscreveu, que passou da hora, vai lá e se inscreve, que ainda dá tempo, porque todas as aulas vão ficar disponíveis para vocês assistir até segunda. Até segunda, se não me engano. Então, ainda pode se inscrever e ainda pode assistir, tá? Que legal que vocês gostaram, tá, meninas? E então, aí como de manhã, todo dia às 8 horas da manhã tem as aulas, né? À noite, às 19h19, a gente tem as lives aqui de receita, continuação da semana passada. Só que semana passada eu ensinei pra vocês um bolo com massa estruturada, com recheios mais pesados, né? Um bolo estruturado, que vocês viram, né? Ele aguenta na temperatura ambiente, vocês podem usar eles de andares, vocês podem cobrir ele com ganache, com chantininho, com buttercream, com pasta americana, o que vocês quiserem, é um bolo estruturado. E essa semana eu vou ensinar pra vocês um bolo que não é estruturado, é um bolo mais leve. Então eu vou ensinar pra vocês uma massa de estrutura aerada, um recheio, que lá na aula do recheio eu vou entrar no assunto para explicar ele, mas é um recheio também mais leve, aerado, que não aguenta peso, né? E
E é isso aí. No decorrer das aulas eu vou explicando mais, tá? Então agora eu vou fazer com vocês a massa. Então primeiro eu vou fazer a massa e colocar a assar. Enquanto a massa tá assando, eu vou fazer a teoriazinha aqui no quadro, né, sobre essas massas. Então primeiro eu vou colocar assada e a gente vem pro quadro. Aí depois que ela tira do forno, se der tempo hoje ainda na live, eu já vou cortar ela, ó. E aí eu tenho aqui um desenho de um pinheirinho que eu imprimi no computador, né? Eu fui lá no Google e digitei pinheirinho, né? Desenho de pinheirinho, algo assim. Aí aparece uma infinidade de desenhos de pinheirinho. Aí eu imprimi um do tamanho da folha e esse aqui é o tamanho do meu bolo, no caso, né? Esse aqui vai ser o tamanho. Então depois, se der tempo, eu vou cortar o pinheirinho hoje. Mas eu acho que não vai dar. Mas de qualquer forma, eu vou tirar a massa hoje para mostrar para vocês do forno, né? E se não der tempo de cortar ele hoje, a gente corta na quinta, tá certo? Porque a próxima live, depois dessa de hoje é a massa, né? Quinta eu vou fazer recheios e calda. E sexta eu vou montar e finalizar o bolo na mesma aula, tá? E amanhã não vai ter live porque eu tenho curso, inclusive lá em Brusque, bolachas de Natal, tá? Ainda tem vagas, quem quiser informações fala comigo. Então tá, então vou deixar aqui o nosso pinheirinho pra depois. E eu vou virar a câmera aqui pra gente começar a fazer a massa. E depois eu vou explicar a teoria da massa, tá? Primeiro eu vou colocar ela no forno, que enquanto ela assa, a gente vai conversando. Deixa eu ver se a posição da câmera ficou boa. Ficou. Olha só, quem tiver perguntas, manda as perguntas aqui no ponto de interrogação, que depois, enquanto a massa tá assando, eu vou responder, tá? Porque agora sim eu não consigo enxergar bem. Beleza. Eu tô com o meu avental hoje da Mundo Pet Blue, tá? Quem quiser conhecer os produtos da Vivi, é muito legal. É Mundo Pet Blue, o Instagram, tá? Da Vivi, lá de Blumenau, ela entrega pro Brasil todo. Essa semana ela postou uma foto de uns capachos de porta que eu achei muito legal. Ela faz caneca, capacho, avental... ela faz um monte de coisa. E aí no capacho tava escrito assim, algo assim, não lembro. Desculpa a bagunça, ou assim, não repara a bagunça. A culpa é da Cacau, no caso, que é o meu pet, né? Eu achei muito legal, por falar nisso ela tá fazendo bagunça. Achei muito legal pra pôr na porta de casa, né? Já explicando da bagunça antes da pessoa entrar. Oi, Carol. Oi, Lola. Tá, então olha só, gente. Eu tenho aqui, depois eu vou explicar os porquês dessa massa, né? Mas para iniciar, eu tenho aqui as claras. Vou colocar na bacia da batedeira. Uma pitada de sal. Oi, Nica. E aqui eu tenho açúcar refinado, já peneirei, tá? Então, eu vou colocar as claras, bater aqui na batedeira com o batedor fouet, porque eu vou aerar as claras, né? E eu vou fazer um merengue. Com essa clara e esse açúcar eu vou fazer um merengue. Então, eu vou colocar aqui na batedeira, vou bater na velocidade baixa, média, e vou adicionar o açúcar aos poucos. Quando a clara começar a ficar esbranquiçada, a ficar espumosa, eu começo a adicionar o açúcar aos poucos, tá? E enquanto aqui vai batendo, eu vou falar agora porque depois é ruim de falar. Enquanto que aqui vai batendo, eu vou misturar aqui nessa bacia, peneirar e misturar aqui os secos. Quais são os secos? Farinha de amêndoas, açúcar de confeiteiro, impalpável, trigo, farinha de pistache, tá? Então eu vou colocar aqui, bater cacau.
Gente, quem tiver dúvidas, vai mandando ali na caixinha de perguntas, tá? Ó. Aqui as claras, elas já estão fazendo uma espuma, ó. Elas já estão uma espuma. Aí eu vou começar a adicionar o açúcar aos poucos já. Porque aí o que acontece? O açúcar vai incorporando aos poucos aqui na massa e o açúcar ele vai dissolver aqui nessas claras, tá? E aqui vai resultar de um merengue. Forno. Como eu já tinha usado o forno antes, ele ainda tá morninho, aí eu acho que não vai demorar tanto para esquentar. Gente, aqui vocês viram, né, que eu peneirei aqui os secos, né? Mas assim, ó, eu peneirei os secos para desmanchar os grumos, né? Mas aqui, por exemplo, ó, na farinha de pistache, a farinha ela não tá fininha, né? Não tá fininha. Ela tem uma parte que ficou fina, mas a maioria não ficou fininha a ponto de passar na peneira. Mas os grumos que tinha nas outras farinhas eu desmanchei. Então, por isso que agora isso aqui que sobrou, eu vou misturar do mesmo jeito. Porque não tem problema se não ficar uma farinha bem fininha para esse tipo de receita, tá? Então, eu peneirei para tirar grumos. Mas os grumos que ficaram na peneira eu desmanchei, vocês viram, né? E esse farinha que tá meio granulosa, eu deixei ela assim mesmo. Ó, aqui estão os secos misturados, né? Então vou continuar batendo aqui o merengue e eu já volto pra falar mais. Aqui eu tenho uma forma retangular, assim, tipo de cuca, né?
E eu tenho aqui um papel manteiga. Eu vou forrar a forma, certo? E aí eu vou pegar uma gordura, que no caso aqui é manteiga, e vou passar no fundo da forma pra grudar esse papel, tá? Vou continuar batendo aqui o merengue, tá? Ó. Tá vendo o papel manteiga? Deixa eu ver como é que tá o ponto desse merengue. Tá. Tá firme. Tá firme, ó. Esse merengue aqui, dessa receita, ele tem pouco açúcar, vocês devem ter visto. É bastante claro e pouco açúcar. Mas por que que a gente vai um pouco de açúcar aqui? Porque o açúcar ajuda o merengue a ficar mais estável, tá? Porque a clara, só a clara batida em neve, ela é bem leve assim, né? Ela não tem muita estrutura. Com o açúcar ele fica um pouco mais estável. E aqui, nos secos, eu tenho mais açúcar de confeiteiro, que aqui ele já tá fininho, não vai ficar granuloso. Por isso que a gente não precisa mais pôr aqui. Aqui nos secos, eu tenho farinha de trigo, de amêndoas e pistache, certo? O que que acontece? As farinhas de amêndoas e pistache vão dar sabor para nossa massa, tá? E a farinha e junto também elas vão dar consistência, vai colaborar na estrutura da massa. E a farinha de trigo, ela tem uma parte de farinha de trigo. Essa farinha de trigo, as proteínas dela, junto com as proteínas da clara, são responsáveis pela estrutura do bolo, tá? São responsáveis a parte sólida ali da massa, né? Que segura o ar dentro da massa, certo? Então, essas são as funções dos ingredientes dessa massa, né? A clara serve para aerar a nossa massa e estrutura. O trigo, estrutura. Açúcar, sabor, cor, maciez, tá? E as farinhas de amêndoas e pistache, estrutura e sabor também. Então aqui eu tenho os secos, já misturados. Eu vou colocar aqui um tanto das claras, mais ou menos 1/3 das claras. E vou começar a incorporar os secos nessas claras. Nesse merengue, aliás, né? Que é um merengue aqui. Se eu bato uma clara sozinha na batedeira, ela é clara em neve, né? Se eu bato com açúcar, é um merengue. Essa primeira parte aqui de merengue, ela vai perder bastante a aeração, né? Vai perder mais a aeração. Por isso que eu adiciono o merengue em 3 partes, porque sempre nessa primeira parte, até eu juntar todos os secos aqui, essa mistura acaba perdendo mais a aeração. E as próximas, a gente vai perder menos a aeração. Vamos lá, vou adicionar aqui mais um tanto das claras. E eu tenho que misturar isso de uma forma que eu não perca a aeração da massa, que é como? Fazendo esse movimento aqui, ó, de baixo para cima, tá vendo? Esse movimento de baixo para cima com o pão duro, para que a massa não perca a aeração. Toda a aeração que eu coloquei ali na batedeira, através do batedor fouet, nos ovos, né? Eu tenho que misturar dessa forma para eu não perder toda essa aeração. E agora eu vou colocar o restante aqui das claras.
Sempre que a gente for adicionar uma mistura em outra, a gente sempre tem que adicionar o leve em cima do mais pesado, né? Então aqui eu coloquei o merengue em cima dos secos e não os secos em cima do merengue. Essa é a melhor forma da gente incorporar essas duas partes. E aqui eu vou misturar delicadamente, mexendo de baixo para cima, até todo esse merengue ser incorporado nessa mistura de secos. Gente, quem tiver dúvida vai mandando ali, tá? Vai mandando aí, que eu vou colocar a massa no forno e aí eu vou responder vocês. Mistura bem, deixa a massa bem homogênea, delicadamente para não perder ar. Vocês viram que essa massa não tem fermento, né? Por quê? Ela é fofinha por conta da aeração das claras. Só por isso, por causa do merengue. Massa pronta. Olha a massa. Deu pra ver bem? Beleza. Oi, Ana! Tudo bem? Gente, a chefe Ana Costa, que comentou agora ali, ó. Quem não conhece ela, sigam. Sigam a Ana Costa, que ela é uma chefe confeiteira maravilhosa, que ensina bolos maravilhosos, é uma querida. Um amor de pessoa. Que bom, Ana. Essa receita vai ficar no Telegram, sim. Gente, massa na forma. Então a forma como eu preparei antes, né? Essa massa, ela não pode esperar para ir pro forno, tá? Ficou pronta, coloca na massa e leva a assar. Porque é uma massa de estrutura aerada. Então, se ela ficar aqui paradinha sem entrar no forno, esse ar dela, ela vai perder a aeração. Com o tempo ela vai perdendo a aeração. Então, fez forno, tá? Não pode esperar. Então, aqui, ó. Espalha essa massa aqui na forma. Eu não falei hoje aqui na live pra vocês, esqueci, né? Mas essa massa aqui é uma massa... Bom, vocês devem ter visto que eu divulguei nos stories, né? A gente vai fazer um pinheirinho de Natal usando a técnica do number cake, né? Então, essa massa aqui, vocês podem utilizar para esse estilo de bolo. Porque é uma massa aerada, ela é maleável, ela é show de bola para number cake, tá? Ó, estiquei bem a massa aqui, por isso que eu tô fazendo ela assim, esticadinha numa forma mais baixinha, para depois a gente fazer o corte do pinheirinho. Ó, gente, estica a massa bem retinha aqui na forma. Ó, deu pra ver, né, agora? Que linda, né? Agora eu vou por assar. Deixa eu ver se o forno aqueceu. Não, falta mais um pouquinho. Vou esperar só mais um pouquinho para pôr dentro do forno. Mais uns 3 minutinhos. Eu acabei de falar que a massa não pode esperar, né? Mas é só um pouquinho. Uns 3 minutinhos não vai ter problema. Enquanto isso, eu tenho aqui o pinheirinho. E assim, da mesma forma, olha aí, todo mundo elogiando a Ana Costa, viram? Que legal! Show de bola!
Olha só, então aqui eu falei no início da live, eu imprimi o pinheirinho fui lá no Google, né? Digitei desenho pinheirinho, imprimi o pinheirinho do tamanho que eu queria fazer o meu number cake de pinheirinho. Então aqui, ó, eu fui e olhei o tamanho que eu queria fazer. Então aqui com esse pinheirinho, ele cabe, dá 2 pinheirinhos exatamente aqui na minha forma, ó. Um assim, outro assim, tá vendo? E eu vou cortar esse pinheirinho. Já podia deixar cortado, né? Mas eu quis fazer tudinho, todos os passos aqui com vocês. Eita, que ficou meio torto aqui o meu corte. Já vou ver o meu forno como é que tá? E fiquem por aí, que enquanto a massa assa, eu vou explicar pra vocês os porquês dessa massa, tá? Vou explicar a técnica, por que tem que ser assim. Então fiquem por aí. E depois eu vou tirar a massa do forno, mostrar pra vocês. Como ela é uma massa de estrutura aerada, ela assa bem rapidinho. A gente vai marcar aqui no relógio juntos pra ver quanto que vai dar. Mas acho que é uns 15 minutos, se não me engano é uns 15 minutos. Pronto. Ó, gente, pinheirinho cortadinho, tá? Vou deixar ele aqui. Vou colocar a massa assar. Vou colocar aqui 15 minutos primeiro. Fechou. Coloquei ali mais ou menos 15 minutos e eu coloquei uns 170 graus, tá? Então vamos lá. Pinheirinho aqui. Agora eu vou virar o celular pra gente fazer uma partezinha teórica enquanto o bolo assa. Ninguém pode ir embora, tá? Ninguém pode ir embora, igual na escola, que só vai pra parte boa e daí quando chega na aula vai embora. Tá bom? Olha só. Eu vou virar o celular agora. Não, eu quero só que vocês vejam Cacau. Ela tá assistindo a live, vocês estão vendo ela? Cacau. Só ali de olho na live. Ai, meu Deus do céu. Vou virar. Aqui. Ai, meu Deus. Agora eu vou ficar sem ver os comentários de vocês. Dá uma segurada aí. Manda pergunta, Rosana. Manda ali no ponto de interrogação que depois eu respondo, tá? Cacau, se comporta. Tá. Então, olha só, gente. Essa nossa massa de hoje, ela é uma massa que ela é definida como massa merengada. Merengada. Essa massa que a gente fez hoje é uma massa merengada. Por que ela é uma massa merengada? Porque a base da massa é um merengue, certo? O que acontece? É um merengue adicionado de secos. Esses secos podem ser farinha de trigo, oleaginosas, pode ser só oleaginosas. Um exemplo de massa merengada adicionado de farinha de oleaginosas é o macarrão, por exemplo, né? É o macarrão. No nosso caso de hoje, ela tem uma porcentagem de farinha e outra de oleaginosas. O nome dessa massa, o nome específico dessa massa é a massa da quase, tá? Se vocês virem em algum livro, na internet, coisa assim, essa massa
que a gente tá fazendo hoje é uma massa da Quase. E é uma da Quase de pistache, no caso, né? Eu poderia fazer ela toda com farinhas de avelã, pode também, tá? De amêndoas. Posso fazer ela com amêndoas e avelã, tá? Tudo bem. Então, a base de uma massa merengada é merengue adicionado de secos, né? E aí, de acordo com os secos adicionados, ela muda o nome. Então, essa nossa de hoje é a da Quase. A estrutura desse tipo de massa, ela é uma estrutura aerada, certo? Então, assim, ela é parecida, semelhante com o pão de ló, por conta dessa estrutura, do método que ela é feita. E quem quiser saber mais sobre pão de ló, tem uma live todinha que eu só falo de pão de ló. Então eu explico bem detalhadamente tudo sobre pão de ló, tá? Procura no IGTV, no YouTube que tem ali. E o que quer dizer, né? Por que quer dizer que essa massa de estrutura é aerada? A massa da semana passada, ela era de estrutura cremosa, vocês lembram, né? Feita com manteiga, com óleo, né? Essa estrutura aerada não vai gordura. Como que a gente inicia o processo de uma massa de estrutura aerada? É sempre batendo os ovos. Então, seja batendo ovos inteiros, ou só claras, ou claras e depois entra com as gemas, tá? Então, as massas que são de estrutura aerada, elas sempre iniciam o processo desse jeito. Ou batendo ovos inteiros, ou claras e junta as gemas ali, certo? E a aeração dessa massa vem dessa etapa aqui, dessa etapa dos ovos. Por isso que esse tipo de massa não precisa levar fermento, porque a aeração que a gente coloca ali na batedeira, através do batedor fouet, batendo bem esses ovos, os ovos têm a capacidade de a gente incorporar ar, porque eles têm gordura, né? Eles têm gordura nas gemas. No caso das claras, a batedeira cria uma estrutura através do estiramento das proteínas, das claras, que faz com que elas capturem o ar e deixam o ar e a água presente também nas claras e nas gemas ali dentro dessa estrutura. Por isso que ela aumenta tanto de volume e fica branquinha assim, tá? Isso tudo acontece por causa das proteínas presentes nas claras. E quando a gente bate o ovo inteiro, essa capacidade de deixar as águas e os ares presos ali no meio da mistura também é responsável a lecitina, que é um emulsificante natural presente na gema do ovo, tá? Então, só para vocês entenderem, essa etapa de bater as claras, no caso da nossa receita de hoje, que é só claras, essa etapa de aerar as claras, de colocar o açúcar, de fazer um merengue, é a principal etapa desse bolo, porque ele é um bolo de estrutura aerada, uma massa de estrutura aerada, tá? Como ele é uma massa de estrutura aerada, o que a gente tem que fazer? A gente vai usar ele também com recheios leves, mas os recheios eu vou explicar só na quinta-feira, quando eu for fazer os recheios aqui com vocês, tá? Esse tipo de massa, é legal usar com calda, então a gente vai umedecer esse bolo. Esse tipo de massa, como não tem gordura, ele é muito maleável, assim como o rocambole, por exemplo, para vocês associarem. Então, essa massa é legal para number cake por causa disso. Ela não tem gordura, então é uma massa mais maleável. Por isso que ela é bacana para number cake. Tá? Então, seria isso. A função dos ingredientes, mais ou menos eu expliquei antes para vocês, né? As claras da estrutura, da aeração, o açúcar dá sabor, da maciez, da cor. A farinha de trigo vai dar estrutura, as outras farinhas vão ajudar na estrutura, mas também no sabor, né? E é isso aí. Fermentos não temos, porque o agente de crescimento é o mecânico, feito pela incorporação do ar. Então tá, aqui no forno faltam ainda 8 minutos. Então agora eu vou responder as perguntas. É isso aí mesmo. Vou responder as perguntas, vou virar o celular. Opa, opa. Ai, deu. Sim, assim tá bom. Gente,
Então tá, já cortei o pinheirinho, a massa tá assando. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês enquanto a massa termina de assar pra gente tirar ela do forno, tá? Deixa eu ver que horas são. Ah, 5 para as 8, beleza. Opa! Ah, boa pergunta. Eu ia falar e eu acabei esquecendo. Essa farinha de amêndoas e pistache, acho pronta ou posso triturar? Então, a farinha de amêndoas você acha bem fácil pronta, tá? Tem nas lojas de confeitaria, talvez tem também, mas geralmente em casas de produtos naturais eu compro, certo? Em casa de produtos naturais ou casa do colono, onde tem a granel, as farinhas, tá? Pode ser essa farinha aí. E o pistache, ele é mais difícil da gente encontrar ele em farinha. Então a gente compra ele em a oleaginosa inteira, assim, sem casca, né? E, muito importante, tem que passar no forno, tá? Tem que passar no forno um pouquinho todas as oleaginosas, nozes, castanha de caju, castanha do Pará. É bom passar ela no forno antes da gente usar, tá? Pra dar uma leve torradinha. Isso vai acontecer com que ela fique mais sequinha, sequinha e saborosa, tá? Vai ativar o sabor da oleaginosa. O pistache, eu provei ele antes de triturar e ele tava meio mole, assim. Se eu triturasse ele daquele jeito, não ia dar certo. Então eu passei no forno, 170 graus, 5 minutinhos. Já foi suficiente, porque era pouca quantidade, tá? E aí vocês olham, né? Com o olho mesmo vocês conseguem ver se 5 minutos tá bom, se coloca mais 10, se coloca 10, 5, 10 por aí, tá certo? Só tem que cuidar mesmo pra não passar demais pra não queimar. E aí eu peguei esses pistaches inteiros e triturei no processador, tá? Triturei no processador, peneirei, né? E sempre tiro o mais fino e coloco de novo o mais grosso pra triturar, tiro o fino e coloco o grosso de novo, porque senão, se você fica triturando direto, sem separar o fino, ele aquece demais e aí, como a oleaginosa geralmente tem gordura, aí pode começar a ficar úmido e gorduroso, tá? Então por isso que eu procedo dessa forma. Só que o meu processador, ele é um processador pequenininho, aí não é tão bom. Talvez se você tiver um processador grande, coloca de uma vez só e já vai dar tudo certo, tá? Só tem que tomar esse cuidado para não bater demais, para não soltar o óleo dessa oleaginosa e não ficar meio melequento, assim, meio pastoso. Posso fazer o pinheiro com massa manteigada? Então, Rosana, as massas que levam gordura, geralmente elas são mais quebradiças. Então vai ser bem... Não é que você não pode fazer e não é que você não vai conseguir, mas é mais fácil de dar errado, porque a massa vai se quebrar, né? Talvez tu pode colocar ela na geladeira para ela firmar e depois montar, tá? Tudo bem, beleza? Mas é melhor que seja uma massa mais maleável, tá? Eu já fiz também number cake com uma massa que levava manteiga, mas ela não era uma massa manteigada. Ela era uma massa de estrutura aerada, porque ela era feita através do método espumoso, que é quando a gente inicia batendo os ovos inteiros. E depois disso, essa receita levava a manteiga derretida. Então, ela é uma receita do aerada com gordura. E aí deu certo com essa massa, tá? Agora, se tu for fazer com uma massa já de base amanteigada, aí tu vai ter que colocá-la na geladeira para cortar, para ela firmar, tá? Então, não é que você não pode fazer, tá? Só tem que ter esses cuidados. Gente, mais alguma pergunta? Aqui não tem mais pergunta. Aqui não tem mais pergunta. Lá no forno faltam ainda 2 minutos para terminar.
E enquanto isso, então, vou falar de mais algumas coisas. Que no começo eu falei, mas talvez não tava todo mundo aí, né? Então tá rolando a receita lá no link da bio da semana passada, que era um bolo estruturado, diferente do bolo dessa semana, que não é. Tá rolando a imersão, que começou hoje de manhã, o link tá lá na bio. Quem quiser se inscrever ainda dá tempo, porque as aulas vão ficar disponíveis até segunda-feira para vocês assistirem. São 4 aulas totalmente gratuitas, online, onde eu falo muitas coisas que a gente deve fazer na prática da nossa vida de confeiteira, que vai nos ajudar a se organizar, a planejar, a trabalhar com mais tranquilidade, tá? Então é bem legal para quem já trabalha com confeitaria ou para quem tá afim de trabalhar, talvez agora, talvez no futuro, né? Tanto faz. E de manhã, então, às 8 horas rola a aula da imersão e às 19h19 à noite rola as lives. Então hoje é a massa, quinta-feira é recheios e calda e sexta-feira é montagem e finalização, tá? E essa semana, então, eu tô fazendo uma massa de estrutura aerada. O recheio também vai ser aerado e eu vou mostrar pra vocês bem com detalhes na quinta como que ele funciona. Vai ter também um doce de amora desse recheio e daí na sexta a montagem e finalização, tá? E eu vou fazer esse pinheirinho utilizando a técnica do number cake, que é uma técnica bem legal que vocês podem usar o ano todo, né? Fazendo letras, números, formatos, Páscoa, coração, enfim, N coisas. Dia das Mães, fazer coração, fica bem legal, decorar com flores, com macarrons, né? Catiane, aquela ganache incrível que tu ensinou foi super aprovado pelos meus clientes. Que legal, Catiane, aquela ganache é maravilhosa mesmo. Pra rechear, pra cobrir, pra bicar, pra qualquer coisa, né? Annelise, assisti, muito bacana, amei. Juliana, muito boa a aula 1 da imersão. Ai, que bom, Juliana. Ai, tá bom, Lenira, que você conseguiu voltar. O forno apitou. Eu vou virar o celular pra ver como é que ficou. Peraí, que eu acho que tem mais uma pergunta aqui agora. Só elogios de seus trabalhos e carinho por nós. Ah, então tá bom, obrigada. Vou virar aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se ela tá boa e eu já mostro pra vocês. Tá legal. Eu vou virar ela. Ela tá assadinha. Eu vou virar ela e vou deixar só mais 2 minutos. Então, gente, não vai dar pra gente realmente cortar o pinheirinho hoje. Mas o que eu vou fazer? Porque eu sei que vocês têm bastante dúvidas quanto a isso, né? Eu vou tirar... Meu vídeo caiu aqui, mas voltou agora. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a massa do forno, eu vou deixar ela esfriar, né, fora na temperatura ambiente, tranquilo. Aí depois que ela estiver totalmente fria, eu não... Depois, quando ela estiver totalmente fria, eu vou embalar ela. Tá travando aí, gente? Aqui tá tudo certo. Deu uma caída e voltou. Só me confirmem se tá tudo certo agora, pra eu continuar. Ah, então tá bom. Patrícia, deve ser a sua internet, então. Sai e entra de novo, que vai dar certo. Beleza. Então, gente, olha só. A massa, né? Eu vou tirá-la do forno, vou deixar ela esfriar totalmente. E depois que ela estiver fria, eu vou embalar ela. Ou
você vai colocá-la dentro de um saquinho de freezer ou embalar com plástico filme. Então eu vou embalar ela com plástico filme depois que ela estiver totalmente fria, tá? Vou deixar ela embalada até quinta-feira no dia da nossa próxima live, beleza? Então eu não vou cortar ela antes do que quinta-feira. Eu vou cortar ela na quinta-feira, só na hora da live junto com vocês. Fechou? Já tá dando ali os 2 minutos. Vou tirar a massa e mostrar pra vocês. Então, elas são em 17 minutos, certo? Olha só. Ui, bati com a luva em cima. Olha. Como que eu vejo se ela tá assada? Coloca a mão em cima. Se não ficou a marca do dedo, é porque ela tá assada, tá vendo, ó? Não fica a marca do dedo. Beleza? Deixa eu trazer aqui mais pertinho pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui eu estraguei com a luva, tá? Ai, meu Deus. Ó. Tá vendo? Não fica a marca do dedo. Fechou? Então agora eu vou deixar ela aqui esfriando sozinha. Depois que ela estiver fria, eu tiro ela da forma, vou tirá-la da forma e passar no plástico filme e deixá-la reservadinha aqui na temperatura ambiente até quinta-feira, quando eu retorno aqui com vocês para continuar as lives. Tá certo, gente? Então é isso, eu acho que não veio mais nenhuma pergunta. Não veio mais perguntas. Então tá, mas se tiverem mais alguma dúvida no decorrer da semana, vocês me mandam aqui na caixinha de pergunta, que todo dia quase tem caixinha de pergunta no Story. Vocês mandam aqui que eu respondo, tá? A marca do forno é Brastemp. A marca do forno é Brastemp, tá? Os fornos que eu indico para vocês comprarem é sempre forno que tem a opção em cima, embaixo e com ventilação, tá certo? Se não tiver a opção ligar calor superior, não tem problema. O mais importante é que tenha ventoinha dentro do forno para o calor sempre ser uniforme dentro do forno, para o calor ser igual no forno todo, tá certo? Gente, então é isso. Vou encerrar a live aqui agora, 8h10. E amanhã, então, eu tenho o curso em Brusque de bolachas de Natal. Isso, convecção, Catiane. Bolachas de Natal, a única turma do ano lá em Brusque, curso presencial. E quinta-feira eu volto aqui pra gente continuar fazer o doce de amoras, a ganache montada e a calda do bolo. Beleza? Então tá bom, gente. Muito obrigada e até quinta.